Planejamento sucessório. Eu trouxe a doutora Deise para conversar com a gente sobre o assunto que eu também não entendo. Tudo bom, doutora Deise? Olá, tudo bem? Prazer ter estar aqui comigo, imagina! Planejamento sucessório, para quem não sabe como é, o que é? O que é o planejamento sucessório? Na verdade, são métodos que pensamos para cada pessoa, para que se dê a transmissão dos seus bens para depois da sua morte de uma forma mais facilitada, de uma forma mais tranquila, que demande menos tempo, também demande o pagamento de menos tributos. Essa questão da pandemia, Thaisa, fez com que as pessoas pensassem na morte. Parasse um pouquinho para analisar, né? Que ela pode estar ali, né? A finitude da vida. E falar sobre a morte sempre foi um tabu muito grande no Brasil. Então, culturalmente, nós não temos essa cultura de falar sobre a morte, de pensar na morte, de programar para a morte. Fazer a transição de patrimônio, de empresas, das pessoas para os seus herdeiros, para os seus filhos. Para você ter uma ideia, na Alemanha, por exemplo, praticamente todas as pessoas fazem os seus testamentos. Então, é algo que é real, porque a única certeza que temos é da morte. Mas no Brasil é um tabu falar da morte. A impressão que temos é que se falarmos sobre a morte, parece que atrai, né? Então as pessoas procuram não falar sobre isso, não pensar, mas isso causa uma série de problemas depois da morte. Porque não há possibilidade no Brasil de ocorrer a transmissão de bens, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, da pessoa, do autor da herança para os seus herdeiros sem fazer um inventário. E o inventário, depois da morte, é um processo que é custoso, muitas vezes demorado. Para você ter uma ideia, o inventário mais demorado no Brasil é da época do Império ainda. Tinha 107 anos. Meu Deus, esse inventário. Deu tempo de todo mundo morrer também. Pois é, mas então assim, eu inclusive tenho inventários super demorados, porque demanda habilitação de credores, demandam eventualmente filhos, investigações de paternidade, filhos não reconhecidos. Então é um processo que pode demandar muito tempo, às vezes ocorre até a dilapidação do patrimônio durante todo esse tempo, né? Os bens vão ficando sem valor. E demanda um custo muito alto para os herdeiros também. Então, com o planejamento, você tira todo esse problema. Na verdade, assim, o planejamento sucessório ele deve ser feito caso a caso, porque cada pessoa tem uma situação. Então, assim, nós temos empresários, que daí nós teremos que ver, assim, de que forma, se os herdeiros têm interesse em dar continuidade a essa empresa ou não. A questão do agronegócio. Pode ser que o autor da herança tenha fazendas, tenha propriedades rurais, mas ele não sabe se os filhos, às vezes o filho é médico, está em outra cidade já se estabeleceu sua vida de outra forma. Então, quem é que vai cuidar disso? No caso da empresa, será que algum herdeiro tem interesse na sucessão ou não? Então, cada caso é um caso. Nós verificamos neste caso a situação patrimonial do autor da herança, eventualmente do cônjuge, a questão do regime de bens, a comunicabilidade ou não dos bens, ou seja, se um deles falecer, qual o patrimônio que vai para a sucessão, as necessidades de cada um dos herdeiros. Então nós temos, por exemplo, a possibilidade de termos herdeiros que não têm condições de esperar até terminar o inventário para poder receber a sua parte, que são dependentes economicamente do autor da herança. Então nós fazemos um planejamento no sentido de criar mecanismos não só para depois da morte, como é o testamento, mas também em vida, ou atos intervidas, como partilha, para fins de facilitar essa transmissão e tornar menos oneroso e com menos tempo essa questão da transmissão do patrimônio para os herdeiros. Então, se a pessoa está preocupada em gastar com isso, saiba que se ela não fizer isso, ela vai gastar mais. Exatamente. Né? Tem que se preocupar mesmo. Tem que se preocupar mesmo. E qualquer pessoa, então, é uma pessoa que tem que fazer esse planejamento sucessório. Olha, hoje nós temos duas espécies de sucessão. Então, assim, se eventualmente a pessoa falecer tendo patrimônio sem deixar testamento, sem deixar atos de disposição de última vontade ou sem fazer essa partilha em vida, a sucessão que se dá, a sucessão legítima que a gente fala, que é uma sucessão onde o legislador previu qual seria a vontade do autor da herança. Então, o legislador pensou assim, bom, a pessoa tem patrimônio, para quem ela gostaria que seus bens fossem transmitidos? Então, a lei determinou que inicialmente os bens serão transferidos aos descendentes.
se tiver cônjuge ou companheiro em concorrência com este. Mas assim, primeiro os descendentes. Ah, mas eu não tenho descendentes, então não preciso me preocupar com isso. Aí os bens vão para os ascendentes. Né? Em terceiro lugar teríamos o cônjuge ou o companheiro e em último lugar os colaterais, que são os irmãos, sobrinhos e tios. Essa é uma previsão legal da lei, então se você não fizer nada, nenhum mecanismo, é essa sucessão que vai incidir. Por quê? Porque é necessário a transmissão de bens móveis ou imóveis, de quem falece para os seus herdeiros. Então, o legislador previu aquilo que talvez fosse a tua vontade, né? Mas, como eu disse, nessa sucessão legítima, nós vamos ter que fazer um inventário, que depende de toda uma situação, e demanda pagamento de impostos. No Paraná, o imposto de causa-mortes é 4%, né? Mas, para além disso, nós temos custos de processo, avaliações. Então, assim, é um processo que realmente pode demorar muito, principalmente se tem empresa, se tem credores da empresa, sabe? A outra espécie de sucessão, que daí faz parte do planejamento sucessório, é a sucessão testamentária, que é um ato onde o autor da herança vai deixar escrito qual é a sua vontade, o que ele pretende, como ele gostaria de distribuir os seus bens. É claro que se a pessoa tem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, ela só pode dispor de metade dos seus bens. Então o testamento ele serve para isso. Agora, se ele contemplar a legítima, o autor da herança já pode deixar ali para os seus filhos a empresa X, a fazenda tal. Dividir como quer. Exatamente, para aquele que tem mais aptidão, que é aquele que ajuda o pai já na fazenda, aquele que ajuda o pai na empresa, né? Formato que ele gostaria que ficasse caso não estivesse aqui. Exatamente. E além desses instrumentos que nós chamamos de causa-mortes, que vão servir para depois da morte do autor da herança, nós também no planejamento sucessório planejamos atos que já são praticáveis e têm efeito intervivos, né? Já na vida. Então, nós analisamos o caso da família inteira e dos herdeiros, a vontade do autor da herança, como ele gostaria de dispor daquele patrimônio, e nós podemos já estabelecer, criar instrumentos jurídicos para que a situação seja já resolvida momentaneamente. Então, por exemplo, se o autor da herança tem herdeiros que são dependentes economicamente dele, seja por deficiência, seja porque ainda são menores, prevendo a hipótese de falecer esses filhos, né, ainda menores ou incapazes, sabendo que o inventário demanda um tempo, e sabendo da dependência econômica desses herdeiros, pode, por exemplo, se contratar um seguro de vida. O seguro de vida não entra no inventário, não é considerado direito sucessório, e vai para aquele que é o beneficiário na apólice. Então você já se organiza para deixar tudo certinho e não deixar, né, a pessoa sem condições momentâneas. Sem condições de subsistência. Então esse herdeiro já teria uma liquidez para pelo menos ter um tempo ali de subsistência economicamente para aguardar eventual inventário, né? Uma outra possibilidade que nós temos também são previdência privada, que também ainda não faz parte e não entra na sucessão, e você pode já designar os beneficiários, que tem uma liquidez muito boa também. E também, eventualmente, também um instrumento muito utilizado já há muito tempo, mas que também entra no planejamento sucessório, é a partilha em vida. Então, o pai, a mãe já chamam ali os seus herdeiros e já faz em vida a partilha, já doa os bens, já transfere para esses herdeiros, resguardando o usufruto. Eventualmente até de uma empresa, resguardando a administração, né, dessa empresa. Para deixar tudo bem organizadinho mesmo. Exatamente. Então, assim, o que acontece, geralmente pode ser feito, né, ali entre o casal, e o casal já de idade, ou enfim, na verdade não é só para quem tem idade, né, porque hoje a gente descobriu que sempre, eventualmente, nós podemos, a vida é um sopro. Mas assim, já deixar tudo certo e resguardar o usufruto. Então eles vão usufruir daqueles bens, vão receber aluguéis, produtividade, safras, e a nua propriedade é dos herdeiros. Quando vier o falecimento, a propriedade já se consolida nas mãos dos herdeiros e sem precisar fazer a transmissão, sem precisar, né? Claro que daí o imposto vai ser antecipado, mas é uma forma de organizar essa questão. E também uma possibilidade que na verdade foi vendida como sendo a solução ideal para todos, e que não é ideal para todos, porque depende de cada caso, que é a holding familiar,
né? Então, uma holding cria-se uma pessoa jurídica onde o patrimônio da família é integralizado nessa empresa e as cotas distribuídas já entre os herdeiros, né? Então, aí os impostos geralmente são um pouco menores, mas também não é para todo mundo, sabe, Thaisa? A questão é que, às vezes, se fala em planejamento sucessório e a pessoa acha que tem uma fórmula pronta. Ah, isso vai servir para mim. A holding vai solucionar os meus problemas. E não, porque cada caso é um caso. Por exemplo, se você constitui uma holding, integraliza patrimônio lá e depois você precisa vender um bem, o imposto é altíssimo, muito mais do que no inventário. Nada melhor do que uma boa assessoria nesse caso, então, né? Exatamente, é por isso que é importante consultar o advogado. O advogado vai fazer uma análise completa de toda a família, toda a questão patrimonial, as necessidades dos herdeiros, as necessidades do casal, da pessoa, o autor da herança, e vai poder dirigir, né, através desses mecanismos que nós temos, tanto para depois da morte como em vida, quais seriam as melhores soluções e deixar tudo certo. Então a pessoa fica também muito mais tranquila com relação à transmissão do seu patrimônio, né? É um pouco mais de segurança com relação a que esse patrimônio vá se manter rígido, vá efetivamente para os herdeiros que ele deseja. E lembrando também que, eventualmente, essa questão assim de que cada herdeiro tem que ficar exatamente com a mesma parte da herança também não é real, sabe? Pode ser que para a pessoa o justo é outra coisa, né? E aí você vai ver isso na hora do planejamento. Exatamente. Tem filho que já está estabelecido, tem herdeiro que já tem a condição de subsistência e tem herdeiro que vai precisar mais. Então, assim, como metade do seu patrimônio é disponível e você poderia transferir, doar para quem você deseja, é possível também que uma parte da herança maior fique para um filho que necessita mais, até dispensando esse filho da colação, por ocasião da morte do pai, da mãe. Super legal. E é isso, gente. A doutora Daisy, trabalha lá no Ideria Advogados, que agora tá contando com tudo nesse campo, né, Sim, doutora? E exatamente. Fala assim, vem conversar comigo que a gente dá um jeito. Vamos lá, só marcar um horário, ligue lá no escritório. Nós atuamos também na vara de família, somos especialistas em direito de família, em direito das sucessões, e estamos lá para atendê-lo. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço.